Olá, seja bem-vindo ao canal Betel Serra. Eu sou Marcelo e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Atos. Vamos fazer a leitura do texto desse dia? Atos capítulo 22. Vou fazer a leitura aqui na minha versão. Diz assim o texto da palavra de Deus: Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram ainda mais em absoluto silêncio. E então Paulo disse: Sou judeu nascido de Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Persegui os seguidores desse caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho de quem cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiras para serem punidas. Por volta do meio-dia eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma luz forte vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Assim perguntei: O que devo fazer, Senhor? E disse-me o Senhor: Levanta-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso, segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Senhor dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, o que está esperando? Levante-se, seja batizado e lave seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Depressa, sai de Jerusalém imediatamente, pois não aceitarão o seu testemunho a meu respeito. Eu respondi: Senhor, esses homens sabem que eu ia de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da sua testemunha Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Então o Senhor me disse: Vá, eu o enviarei para longe aos gentios. A multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram: Tire esse homem da face da terra, ele não merece viver. Estando eles gritando, tirando suas capas e lançando poeira ao ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e fosse açoitado e interrogado, para saber por que o povo gritara daquela forma contra ele. Enquanto o amarravam a fim de açoitá-lo, Paulo disse ao centurião que estava ali: Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi prevenir o comandante. O que vai fazer? Este homem é cidadão romano. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: Diga-me, você é cidadão romano? E ele respondeu: Sim, sou. Então o comandante disse: Eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. E Paulo respondeu: Eu a tenho por direito de nascimento. Os que iam interrogá-lo retiraram-se imediatamente. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, visto que o comandante queria descobrir exatamente
porque Paulo estava sendo acusado pelos judeus, libertou-o e ordenou que se reunisse aos chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio. Então, trazendo Paulo, apresentou-o a eles. Queridos, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Atos, nós vimos, né, no nosso último vídeo, nossa última aula, que Paulo está passando por um período conturbado da sua vida. Né? No seu retorno a Jerusalém, após sua última viagem missionária, ele foi aclamado pela multidão como um malfeitor e levado preso pelos soldados romanos até a fortaleza local em Jerusalém. Diante da multidão que o queria morto, Paulo se ergue e se defende com o texto que nós lemos aqui até agora. Nesse texto, duas evidências ficam muito claras, né? Primeiro, a prerrogativa de Paulo como cidadão romano, que nós já havíamos falado na última aula, que acaba destacando e evidenciando a delicadeza daquele momento que eles estavam passando. A pessoa responsável, né, o chefe da guarda romana naquela ocasião, ele não quis se comprometer pelo fato de saber que, sem um julgamento prévio, eles não teriam condições de disciplinar, castigar, corrigir ou até mesmo manter preso um cidadão romano. Na aula passada eu dei uma ventilada sobre como funcionava o processo de uma prisão dentro do Império Romano no contexto das províncias, né? Em Jerusalém era uma província de Roma nesse contexto. E o que nós entendemos é que essa situação, né, de caráter sociopolítico acabou influenciando diretamente na preservação da vida de Paulo nesse episódio. Paulo começa seu sermão contando como foi que ele se encontrou com Jesus. A gente pode observar a partir do versículo 3, antes de chegar no versículo 3, no versículo 2, Lucas deixa registrado de uma forma muito clara que Paulo se dirige à multidão de Jerusalém falando em aramaico. E isso também tem uma prerrogativa importante, talvez seja o segundo ponto, né, desse argumento que é digno de ser ressaltado. A prerrogativa da língua aramaica para o povo judeu é reforçar a ideia de que Paulo era judeu por nascença. Ele era filho de hebreus, filho de judeus, e vivia uma vida religiosa dentro do judaísmo. Então, qualquer tentativa de imprecar sobre Paulo, qualquer tese sobre heresia, sobre levante político ou coisa parecida, ela caía por terra diante do status que ele tinha dentro do judaísmo. E aí, quando Paulo começa a sua defesa, já assim, a partir do versículo 3, ele já começa afirmando isso. Olha, eu sou judeu. E ele traz a sua ficha corrida, né? Nascido em Tarso, criado em Jerusalém, instruído por Gamaliel, um dos homens mais importantes do cenário religioso da Israel naquela época, e até um pouco antes disso. Gamaliel era tido, né, por Flávio José, por muitos historiadores, Tertuliano, e mais alguns outros pais da igreja, como sendo a voz mais proeminente do judaísmo no final do primeiro século. Então, era um homem muito bem quisto na sociedade, muito aclamado pelos judeus de todas as seitas. Isso é um ponto muito interessante, né? O judaísmo, na época do Império Romano, na época de Jesus e agora na época de Paulo, ele tem muitas vertentes, tem muitas, digamos assim, denominações, muitos grupos dentro da sua estrutura. E esses grupos nem sempre eles colaboram uns com os outros, né? Os saduceus, os próprios fariseus, né? E outros grupos, eles têm uma tendência a discordar entre si, tanto em termos doutrinários, né, no que diz respeito à religiosidade, quanto também em termos sociopolíticos. Então, Gamaliel disse que funcionou como uma espécie de centralizador das atenções do judaísmo, justamente por ser respeitado por todos esses grupos. E aí, quando Paulo
se evidencia como um discípulo de Gamaliel, alguém que foi instruído por Gamaliel, isso torna a fala dele quase que irrefutável. Percebe? Então essa ideia é muito importante para poder estabelecer o princípio daquilo que Paulo ia dizer dele para frente. E com outras palavras, está dizendo assim, olha, eu não sou qualquer um não, cara. Eu sei o que eu estou falando, porque eu fui instruído, eu sou um de vocês, e se o que eu vou falar agora aqui, eu vou falar é porque eu tenho base para isso. Isso é muito legal, é muito importante a gente salientar isso aqui. A partir do verso 4, ele começa a contar a história de como se deu a sua conversão. Então, nós já lemos esse texto, né, no livro de Atos, e ele vai desenvolver a ideia, né, de como aconteceu o seu encontro com Jesus no caminho para Damasco, de como ele foi alcançado pelo Espírito Santo, usando a vida do profeta, agora me fugiu o nome dele, deixa eu achar ele aqui, porque eu fui falando e o texto foi ficando para trás, gente. Peraí. Ananias, achei, versículo 12. Então, quando Paulo tem um encontro com Ananias e é levado para poder receber a sua cura da cegueira que ele tinha adquirido por conta do encontro com Jesus, ele tem essa experiência com o Espírito Santo, com a revelação de Deus para ele através do profeta, e essa mudança na vida de Paulo tem início a partir dessa revelação, né? O encontro prévio com Jesus, né? A indução do Espírito Santo na vida de Ananias para com a vida de Paulo, a ação, né, da cura do Espírito Santo na vida dele. E o retorno de Paulo a Jerusalém agora, impactado pelo poder da palavra de Jesus, é fantástico, é fabuloso. A partir do verso 14, ele começa a contar como foi que ele volta para Jerusalém e no seu retorno ele dá testemunho sobre o seu encontro com Jesus. No verso 16, ele é instruído, né, por Ananias a ter a sua vida colocada em evidência, vou usar essa expressão para ficar mais claro, permitindo-se ser batizado. Por que eu usei essa expressão colocar-se em evidência? Um homem como Paulo passar pelo batismo de arrependimento de João Batista era um episódio assim, muito, muito grave, muito, que chamaria a atenção da população de Jerusalém. Certamente Paulo, nesse contexto, era bastante conhecido. Ele era bem quisto na sociedade de Jerusalém. E aí vocês imaginem, né? Ver um homem com esse nível de influência social e religiosa, dando testemunho através do seu batismo de que tinha conhecido a Jesus, era algo que realmente faria toda a diferença, tanto dentro do judaísmo quanto no meio cristão. A partir daí, ele conta como ele teve uma experiência ao orar no templo e ter mais um encontro com Jesus, e Jesus falar com ele para ele sair de Jerusalém, porque ele seria perseguido, e aí ele sai, né, e recebe a missão de pregar aos gentios. Até esse momento da mensagem de Paulo, queridos, o que acontece é ele evidenciar a transformação que Jesus promoveu na sua vida, lógico que em primeiro lugar, e secundariamente buscar abrir a visão das pessoas que estavam naquele lugar, que estavam reunidas diante daquele palácio, no que diz respeito à religiosidade deles. Por que ele faz isso? É notório que os judeus já tinham uma visão muito preconceituosa, eu falei sobre isso algumas aulas atrás, muito que extrapolava o nacionalismo, né? Era uma visão realmente preconceituosa sobre o padrão de vida proposto para o judaísmo. Então eles tinham aquela ideia de que o não-judeu ele tinha que ser afastado, que eles não podiam manter relacionamentos com o gentio. Tudo na relação cotidiana que envolvesse os gentios deveria ser feito com muito cuidado, com muita separação,
porque eles tinham essa prerrogativa, né? Essa prerrogativa tão arraigada à cultura judaica, ela se tornou um meio extremo para poder tentar romper com os problemas sociais e religiosos que eles tiveram no passado, né? Pouco mais de 400 anos antes desse episódio, o que nós víamos era uma nação destruída e segmentada por conta da influência síria sobre as tribos do Reino do Norte. Né? O Reino do Norte foi dizimado e quando isso aconteceu, a Síria ela influenciou diretamente a cultura e os costumes desse povo, né, do povo de Israel, trazendo e contaminando a nação com outros povos. Você sabe que esse contaminando aqui fica entre aspas, né? Porque infelizmente essa era a visão que os judeus acabaram desenvolvendo a partir daí. Então vocês imaginem, né? É uma linha que se traça dentro do comportamento judaico que é resultado direto dessa influência nociva que a Síria teve por ocasião do seu império. A nação de Israel foi dizimada, houve a reconstrução do templo, depois a reconstrução de Jerusalém, mas a cidade estava em frangalhos, a população estava diluída, misturada com povos de outras nações. Uma prerrogativa que era totalmente fora da concepção do Antigo Testamento. O povo, a nação de Israel, o povo escolhido de Deus, era um povo que tinha que se manter puro, etnicamente falando. Agora o que nós temos, né, mais de 400 anos depois, é o resultado disso. Um povo averso à influência gentia, um povo que combatia violentamente, né, no sentido lato da palavra, toda e qualquer manifestação da cultura helênica no meio deles, e tinha essa perspectiva muito segregária, né? Tratava o gentio de uma forma muito pejorativa, havia muito preconceito. Percebe? Então, você pode perguntar, Marcelo, esse conjunto de valores que os judeus da época de Paulo estavam vivendo ali, então, não era só uma questão de capricho? Não era, gente. Era resultado direto de séculos de problemas sociais, espirituais, religiosos, que culminaram nesse contexto. Numa outra ocasião, talvez numa outra matéria, a gente pode debater isso melhor. Mas a curto prazo o que precisa entender é basicamente isso. O que acontece então aqui é que quando a multidão ouve Paulo dizendo que recebeu do Senhor a missão de levar o Evangelho aos gentios, verso 22, eles interrompem Paulo, porque para eles isso é um absurdo. Nada que pudesse vir do judaísmo enquanto instituição religiosa, e era assim que eles viam Jesus, como um dissidente do judaísmo, religiosamente falando, de certa forma, até hoje se veem assim, né, Jesus como uma figura histórica, uma figura proeminente dentro da estrutura religiosa judaica da época, porém à parte, né, como outros religiosos, outros influenciadores daquele contexto também o foram. Essa é a visão que muitos judeus têm até hoje. É uma visão errada no que diz respeito à prática religiosa? Pelo contrário, no que diz respeito à prática religiosa é a visão que eles sustentam. A questão toda é que a proposta de Jesus não é uma proposta de base religiosa. A proposta de Jesus é uma proposta de reino. E entender e acatar isso é passivo de muito mais informações, muito mais análise, muito mais argumentos do que só uma premissa religiosa. Muitos evangélicos, muitos cristãos hoje espalhados pelo mundo, e eu posso dizer assim, de uma forma mais específica no nosso país, no Brasil, eles têm muita dificuldade com isso. A distância que existe entre a cultura bíblica e a cultura evangélica moderna é muito grande. Então nós nos deixamos contaminar com o passar do tempo
pela influência dessa cultura evangélica, que tem seu lado positivo e seu lado negativo, mas essa influência ela acabou afetando a nossa percepção da realidade bíblica. E nesse texto, essa realidade nos vem assim, de forma muito clara aos olhos. Né? Havia uma estrutura religiosa, essa estrutura ela tinha um porquê, tinha uma finalidade, tinha princípios, tinha séculos de desenvolvimento, e Jesus aparece como um paralelo, um além, alguém que está para fora dessa estrutura. E Paulo aparece como alguém que está se rendendo a essa estrutura. Eles não conseguiam contemplar isso com bons olhos. Daí a revolta estabelecida a partir do verso 23. Quando o comandante viu, né, a situação que foi instaurada em Jerusalém, o que ele fez foi recolher Paulo de volta à fortaleza e prepará-lo para ser açoitado. E aí, quando o seu algoz foi vê-lo, Paulo interpela ele, certamente, mais uma vez, falando em grego, e se afirma cidadão romano, aquilo que nós já comentamos na última aula. Quando acontece esse argumento, o centurião volta para o comandante e fala: olha, a gente não pode açoitar esse cara, não, cara, é cidadão romano. A gente precisa que ele seja julgado. Então, como eu disse na última aula, o procedimento padrão é o quê? O crime dele é religioso, manda ele de volta para o sinédrio, deixa o sinédrio administrar essa situação. Uma vez que eles condenem ele, aí sim, a gente traz ele e toma as providências. Vamos apresentar ele diante do procônsul local? Vamos ver qual vai ser a reação dele diante de uma condenação? Ele vai apelar para Roma? O que ele vai fazer? A gente precisa saber como vai funcionar. O que a gente não pode fazer é sair açoitando um cidadão romano na província esquecida pelo César e achar que vai ficar tudo bem. Não, isso vai dar problema. E o comandante logo acende o alerta, né? Falei: você tem razão, vamos lá, vamos conversar com esse cara. E o que ele faz é basicamente isso: ele conversa com Paulo e usa um argumento interessante, né? Eu falei disso na semana passada também. Paulo, quando se afirma cidadão romano, ele diz que ele tem a cidadania por direito de nascença. E aí o comandante ele fala: rapaz, eu precisei pagar muito caro para poder ganhar o título de cidadão romano. Então a distância que havia em termos de importância dentro da estrutura geopolítica entre Paulo e aquele homem que estava diante dele era muito grande. Ele não tinha condição de fazer uma execução, ou até mesmo de promover, por exemplo, um açoitamento público para poder mostrar para a população judia que ele estava sendo tratado pelo Império da forma correta, diante dessa prerrogativa de Paulo. Sem que uma estrutura de julgamento fosse estabelecida e ele colhesse as informações e procedesse de acordo com a lei romana. E aí o que ele faz? Chama o comandante, liberta Paulo e orienta que ele vá até o sacerdote no sinédrio e se apresente lá. Então, como é que acontece isso? Certamente, Paulo não foi solto assim, literalmente livre. Ele foi, vou usar uma expressão aqui, né, que hoje a gente está até acostumado com ela. Ele foi levado coercitivamente à presença do sinédrio para poder lidar com aquilo, mas não algemado, talvez sob uma escolta, mas gozando de todo a condição que ele tinha como cidadão romano, certo? E a partir do capítulo que vem, o que nós vamos ver é como foi que se deu essa reunião entre Paulo e o sinédrio. Mas isso é semana que vem, não percam mais uma aula nossa sobre o livro de Atos. Quero agradecer a você que está participando conosco. Deixe seu comentário, mande sua mensagem. Realmente é muito bom estar com vocês aqui. Nós estamos aqui, no aguardo do retorno do nosso pastor. E assim que ele estiver conosco aqui, nós vamos estar juntos
para poder crescer um pouco mais e continuar esse estudo maravilhoso do livro de Atos. Muito obrigado, fique com Deus e nos vemos semana que vem. Até lá!